Olá, bem-vindo à aula 5. Nessa aula nós vamos ver a introdução da camada de aplicação e a gente já vai ver a primeira parte do protocolo HTTP. Como um breve resumo da última aula, nós vimos as medidas de desempenho, perdas de pacote, atraso, vazão, a perda de pacotes com relação a descarte de buffer cheio, ou então erros na transmissão, dependendo do tipo de enlace. O atraso é o acumulado de cada salto, né? Então a gente viu que para cada salto pode ter um atraso agregado de processamento, de enfileiramento, transmissão e propagação. A vazão é diferente da taxa de transmissão do fluxo, então ele vai depender da capacidade da rede, onde pode existir um enlace de menor capacidade, esse enlace vai ser tratado como enlace de gargalo. Então a nossa rede está limitada a esse enlace de gargalo com relação à taxa de transmissão do fluxo, sendo que esse fluxo ainda pode estar sendo enviado por mais de uma fonte, então se mais de uma fonte também ele vai ser compartilhado aquele enlace. Nós vimos também a pilha de protocolos TCP/IP como nosso modelo de referência, definindo as camadas e definindo cada uma com suas responsabilidades. E comentamos mais uma vez com relação aos protocolos associados a cada camada. A gente viu a relação de encapsulamento, onde cada camada que o nosso pacote passa, a gente vai estar adicionando cabeçalhos específicos da camada para ser recuperados durante o processo de envio e durante o processo de recebimento pelo host final. Vimos também uma introdução breve com relação à segurança de redes e destacando o ataque de negação de serviço, distribuído. E só para lembrar que a gente está no nosso modelo de internet, que é uma rede de melhor esforço, sem garantias de que o host inicial que enviou algum dado vai chegar intacto lá no host final e a gente vai precisar de tratamentos para isso. Nessa aula a gente inicia o capítulo 2, onde a gente vai ver os princípios da aplicação de rede, principalmente a web HTTP, o protocolo FTP, também o protocolo de e-mail SMTP, o POP3 e o IMAP. Vamos ver também o resolvedor de nomes, DNS, aplicações peer-to-peer e a programação em sockets. Programação com sockets que vocês vão ver como conectar dois hosts distintos por meio da camada de aplicação. Princípios da camada de aplicação de redes. A gente tem diversas aplicações que rodam nessa camada. São aquelas aplicações que vocês utilizam no dia a dia. O e-mail, a navegação web, o envio de mensagem de texto, mensageiro instantâneo, como o WhatsApp, enfim, né? Login remoto, você pode logar em uma máquina remotamente, por exemplo, utilizando o Telnet ou utilizando o SSH. A troca de arquivos também via peer-to-peer, onde BitTorrent, esse tipo de troca de arquivos é feito na camada de aplicação. Os jogos online, multiusuários, o streaming de vídeo armazenado como YouTube, Netflix, né? A relação de voz sobre IP, protocolo de voz sobre IP, como por exemplo o Skype utiliza, ou essas webconfs que a gente tem feito também utilizam voz sobre IP, e mais ainda, quando você tem um telefone, né? É mais fácil de pensar nesse tipo de aplicação, onde você liga de um lugar ao outro e utiliza a voz sobre uma rede IP. Tá? E todas as outras aplicações que vocês imaginarem que estão utilizando aí na ponta, os aplicativos que vocês utilizam nos smartphones, enfim. A criação de uma aplicação na camada de rede, ela passa por alguns processos, e o principal dele é a criação do software, né? O software vai ser a respectiva aplicação que a gente vai estar rodando na camada de aplicação nossa de rede, nosso modelo TCP/IP. Então, não é necessário se preocupar com a escrita do software em si, tá bom? Com relação ao núcleo da rede, as tecnologias que estão sendo utilizadas. Você só vai pensar, basicamente, no protocolo que você vai estar desenvolvendo e utilizando. Então, um navegador web, por exemplo, ele vai estar utilizando um software, né, que é o navegador, e aí no seu navegador Chrome, por exemplo, ele vai estar se comunicando por protocolos conhecidos da camada de aplicação, como o HTTP, o HTTPS com segurança.
Nessa camada, né, específica, a gente tem o maior desenvolvimento com relação a redes de computadores. É onde normalmente o usuário final consegue perceber o benefício das redes de computadores. Então a gente tem diversas aplicações. E nessas aplicações, elas possuem características. Quando você é um cliente e se comunica diretamente com um servidor, então você se comunica com o servidor do YouTube para baixar um vídeo, você faz uma requisição e esse servidor, armazenando lá o vídeo, ele envia para você. Então você tem comunicação direta cliente com o servidor, certo? Outro modelo de arquitetura básico da camada de aplicação é o peer-to-peer, ou par a par, onde você vai falar, na verdade, com outros hosts que são considerados finais e também servidores em dado momento. Então, ao mesmo tempo em que eu recebo algo, eu recebo um vídeo do YouTube, eu posso repassar um pedaço desse vídeo para um outro par que esteja na minha rede. Aqui então nós vemos a arquitetura cliente-servidor, onde o servidor é um host que está sempre ligado. O endereço IP dele, identificador na rede dele, é permanente, então por mais que em algum momento a conexão fique intermitente ou tenha algum problema de queda de energia, quando ele voltar ele vai estar com o IP dele permanente, mas a ideia é que ele funcione 24 horas, 7 dias por semana. E normalmente esses servidores eles estão em ambientes específicos que permitem escalabilidade, como recursos adicionais de espaço de armazenamento, processador, armazenamento em disco, enfim, memória, tá? Então você pode imaginar um servidor se comunicando com um cliente, um notebook que, por sua vez, tem uma possibilidade de ter a conexão intermitente do lado do cliente, ele pode desconectar, conectar novamente, ele pode pegar endereços dinâmicos, não tem problema, porque o que importa para a gente aqui é que o servidor tenha um número IP, um identificador permanente, que esse não mude, porque aí a gente sabe onde encontrar, né, aquele servidor, e é o servidor que armazena os dados que a gente quer receber, arquivos, por exemplo, né, vídeo. E dois ou mais clientes não se comunicam diretamente nesse ambiente. Se um cliente quer se comunicar com outro cliente, então esse notebook quer se comunicar com esse carro, eles vão ter que se comunicar por meio de um servidor. É como você envia um e-mail para o servidor de e-mail, e depois que você enviou esse e-mail, ele fica armazenado então lá no servidor, que por sua vez, quando o cliente destinatário chegar e se conectar a esse servidor, ele vai poder receber aquelas mensagens. Já na arquitetura peer-to-peer, né, par a par, não tem necessidade do servidor estar sempre ligado. A comunicação é feita diretamente entre os hosts finais, é o que a gente vê nas nossas figuras aqui. A gente não tem mais o servidor funcionando nesse ambiente. Ela é feita o que a gente chama de par a par, né? No serviço par a par, na arquitetura par a par, a gente tem um gerenciamento muito mais complexo, porque, como a gente sabe, os clientes finais não têm IP fixo, né? Eles têm IP intermitente. O endereço IP dele muda cada vez que ele entra e sai da rede. Então, a gerência disso é muito mais complicada. Porém, você tem a escalabilidade, ela é realizada de forma automática, né? Mais pares vão trazer mais demandas, mas também vão agregar mais capacidade de serviço. Um exemplo é um usuário que quer receber um arquivo de áudio, por exemplo. Ele vai a uma fonte, coleta aquele arquivo ou pedaços daquele arquivo. A partir do momento que ele tem pedaços daquele arquivo, ele já pode virar um servidor para outros pares, outros hosts finais que ingressam na rede e precisam daquele arquivo. Então, quando apenas um servidor existia antigamente, enviando um arquivo de uma origem para várias fontes, agora você tem vários hosts finais que têm a possibilidade de ser também servidores de arquivos, tá bom? O que acontece para a comunicação ser estabelecida entre esses processos, né, entre essas aplicações, é que cada serviço, cada aplicação vai se transformar em um processo no sistema operacional, rodando lá no host final. Então, dentro do mesmo host, você vai ter vários processos. Vocês podem imaginar processos que já falam entre si na relação de comunicação interprocessos, que são definidos pelo sistema operacional, como, por exemplo, leitura e escrita de arquivo,
memória compartilhada de alguma aplicação, né? E também processos para troca de mensagens entre hosts diferentes, que é o que interessa para a gente aqui. Os clientes e servidores vão existir, nesse caso, como processo cliente e processo servidor. O processo cliente vai iniciar a comunicação e o processo servidor é quem aguarda pedidos de comunicação. O servidor está lá rodando e em algum momento um cliente vai e requisita alguma informação dele, estabelece a comunicação ou envia algo para aquele processo do servidor através do seu processo cliente para poder requisitar algo. Então a gente tem que na arquitetura cliente-servidor isso é bem claro, né, o papel dos dois elementos. E na arquitetura peer-to-peer a gente tem processos tanto como servidores e clientes rodando no mesmo host, tudo bem? E aí a gente vê como que a comunicação desse processo é possível. Aqui a gente tem uma imagem que mostra os sockets. Os sockets, ou então quando você vai configurar algum serviço, está lá escrito como porta. É ele que identifica o processo na nossa camada. Então os processos eles enviam e recebem mensagens através desse socket, através dessa porta. Análogo a esse conceito de porta, o processo transmissor passa dados pela porta. Do outro lado, a implementação da camada de transporte, no caso de envio pela rede, se encarrega em entregar a mensagem. E na recepção vai acontecer um processo análogo, só que o processo na camada de aplicação espera a de transporte que ela entregue dados através de um socket específico. Então é como se uma aplicação rodando de um lado, através de um processo, né, um processo de envio de e-mail, ele envia por uma porta específica para a camada de transporte. Daqui para baixo é transparente para a gente por enquanto. Quando chegar do outro lado, a camada de transporte vai saber como entregar para o processo de aplicação de e-mail, porque ele sabe qual é a porta referente àquele processo. Então, sempre um processo está associado a uma porta. Aqui, então, a gente vê isso, o endereçamento dos processos, que para receber essas mensagens, né, é necessário que tenha um identificador, que é o identificador da porta, no nosso caso, da camada de aplicação, identificador do socket para o processo. Os hosts em si, a gente vai ver nas camadas mais abaixo, a gente vai entender que os hosts vão ter aqueles endereços que eu já vinha comentando, que são endereços IP, endereços que identificam o host na rede, na internet. Então a pergunta é, o endereço IP do host é suficiente para identificar o processo? Não, né? Ele vai identificar qual que é o elemento, qual que é o host final que deve receber aquela mensagem, aquele pacote, mas não sabe para qual processo entregar. Processos de rede podem ser executados simultaneamente no mesmo host. Você vai estar rodando aplicações distintas, rodando o Skype, rodando um cliente de e-mail, seu web browser. A solução, então, é a identificação de um processo tanto utilizando IP do host quanto os números de porta. Então, a gente tem, como exemplo numérico, para o HTTP, a porta 80 é utilizada e a porta 25 para SMTP, como envio de e-mail, servidor de e-mail, para envio, tá? SMTP é Send Message. E então a gente tem aqui, para enviar mensagem HTTP para o servidor web do ICE, do nosso Instituto de Ciências Exatas, o endereço IP do host servidor é 201.168.19.78. E a porta que está rodando o servidor de aplicação web, que vai responder a HTTP, então, para a gente conseguir acessar a página, é a porta 80. Então, eu passo tanto o endereço IP quanto a porta. O que o protocolo de camada de aplicação define? Da camada de aplicação, assim como os outros protocolos, né, eles vão definir a troca de mensagens entre os hosts diferentes. Então, no nosso caso aqui, a gente está definindo requisição e resposta e tem uma sintaxe própria. A sintaxe é quais campos da mensagem vão existir, como os dados vão ser representados nesses campos, a semântica das mensagens, que tem referência ao significado dos valores desses campos, do cabeçalho da mensagem, as regras para como e quando gerar e responder mensagem, e eles são baseados por vários protocolos na camada de aplicação, como a gente já viu, HTTP, SMTP, FTP e outros tantos protocolos que são proprietários, né, como o do Skype.
Uma necessidade que a gente tem na camada de aplicação para entregar para o serviço de transporte, né, é a integridade dos dados. Algumas aplicações vão precisar que 100% de confiança na transmissão de dados. É o caso de transferir um arquivo, né? Os dados precisam chegar completos e corretos. Não tem como a gente receber um arquivo de texto e tentar abri-lo se estiver faltando algum pedaço, né? Normalmente ele vai dar como corrompido. Então você precisa ter 100% de confiança nessa transmissão. Mas outros requisitos são, por exemplo, temporização. Alguma aplicação precisa de baixo atraso para ser efetivada, como telefonia, jogos interativos em tempo real, né? A vazão também é outro requisito. Algumas aplicações vão precisar de uma vazão mínima, é o caso de multimídia, para você assistir um streaming ao vivo. Outras vão ser elásticas, né? Um pouco mais elásticas, vão permitir que você receba mais dados em um certo momento, menos dados em outro. É até o caso de recepção de um arquivo mesmo. Você não pode perder pedaço do arquivo, mas você pode tolerar atraso. E também a segurança, e isso é intrínseco a todas as aplicações hoje em dia. Eu acho que desenvolver uma aplicação em cima da internet sem pensar em segurança é um tiro no pé, né? Porque você perde totalmente a confiança de que aquele dado que você enviou chegou sem ser visualizado por alguém no meio do caminho, não foi modificado, não foi alterado, não foi corrompido, né? Então é interessante, é necessário que vocês pensem sempre quando desenvolver comunicação entre processos de hosts distintos, vocês utilizem método de criptografia para proteger os dados, a autenticidade da mensagem para dizer que aquela fonte é realmente aquela fonte que enviou. Requisitos dos serviços de transporte, a gente pode citar algumas aplicações, né? Para a gente só ver aqui a questão de tolerância à perda de pacote, se a vazão é elástica ou não, e se tem requisitos temporais. Na transferência de arquivos, ele não tolera perda de pacotes, mas a vazão pode ser elástica. Não tem requisito temporal, né? Normalmente você baixa, pede para baixar um arquivo e você demanda o tempo que for necessário, né? Até que o arquivo chegue por completo e ele esteja realmente íntegro, né? Aí, se a gente for olhar a questão do vídeo e áudio ao vivo, ele tolera a perda de pacotes, porque a qualidade pode ficar um pouco pior, mas ele tem um mínimo de vazão que ele necessita, até por conta da qualidade que ele quer te entregar e também por conta dos requisitos temporais. Os requisitos temporais de atraso que você permite em vídeo e áudio são centenas de milissegundos, porque senão a qualidade da experiência do usuário ela vai ficando muito baixa, né? Você fala alguma coisa e perde vários pacotes e também tem um atraso grande. Não fica viável você manter a comunicação. E as mensagens de texto aqui é um último exemplo, eu estou saltando alguns, depois vocês podem olhar com calma cada um deles. Ele não tolera a perda de pacote, porque senão a mensagem também vai chegar corrompida. É elástico em relação à vazão, pode ter mais vazão ou menos vazão, demorar mais ou menos para chegar, não costuma ter tanto problema, mas tem o requisito temporal, porque não adianta você mandar uma mensagem e chegar 2 dias depois. Como serviços dos protocolos de transporte na internet, a gente já desce aqui uma camada, tá bom? A gente está comentando então com relação da camada de aplicação, falando agora da camada de transporte. Serviço para entrega de dados, a gente tem o TCP e o UDP, dois clássicos, tá? O TCP ele vai dar transporte confiável dos dados, ele vai confirmar que chegaram os dados do outro lado, controle de fluxo para não sobrecarregar o receptor, controle de congestionamento para reduzir a taxa de transmissão se a rede estiver congestionada, mas ele não vai prover garantia temporal, vazão mínima, segurança, não é esse o intuito dele. O que ele faz é enviar e permitir com que chegue desde o cliente até o servidor os dados, sem sobrecarregar a rede, os pacotes, né? No caso do serviço UDP, a transmissão não é confiável, que isso quer dizer que não tem confirmação de que o pacote chegou lá do outro lado. Ele não provê a confiabilidade de que chegou e que está íntegro. O controle de fluxo, ele não se preocupa com a rede, né? Controle de congestionamento, garantias temporais, ele simplesmente envia e vai embora, né? Da mesma forma, ele também não tem segurança associada a ele. Outros protocolos é que são associados a esse protocolo de transporte para encaminhar as mensagens de maneira segura. A pergunta que a gente tinha, por que existe o UDP, então,
é por conta dos requisitos que a gente viu ali atrás. Então, o TCP, obviamente, ele dá muita garantia, mas ele vai demorar mais tempo para conseguir enviar e confirmar que os pacotes chegaram. Já o UDP simplesmente envia e não quer escutar mais nada para saber se chegou e se chegou íntegro. Então, quer dizer, se você não tiver um requisito temporal muito forte, o ideal é você usar protocolos que são baseados na ideia do UDP. Aqui a gente vê a ilustração disso, né? O e-mail a gente pode acessar com SMTP, enviar um e-mail com SMTP, o requisito temporal dele é muito baixo, mas a gente quer que ele chegue íntegro, então a gente utiliza TCP. Agora, se a gente está falando em telefonia via internet, né, utilizando o Skype e esses protocolos associados aqui da camada de aplicação, né, SIP, RTP, camada de transporte, né, no caso para a aplicação Skype, a gente tem utilização de TCP ou UDP, e aí depende da tolerância que o usuário está tendo. Se você está falando por vídeo e permite perder alguns pedaços, mas não permite um atraso muito grande, em geral você vai utilizar protocolo tipo UDP. Hoje a gente tem modificações, a gente vai comentar alguma coisa com relação a protocolos de transporte, entrar em mais detalhes de TCP e UDP, mas vocês têm outros protocolos que são TCPs modificados, tá? Eles garantem alguma coisa, mas pegam várias das características do UDP para tentar ganhar em relação à vazão e o tempo de envio. Para adicionar segurança ao TCP, você tem que, tanto o TCP como o UDP, né, eles não vão incluir a criptografia, então se a gente enviar alguma coisa vai ser em texto plano, qualquer um vai ver, imagina enviar a senha ou até o site que você está querendo acessar, você vai ter então uma quebra de privacidade. O SSL é um dos protocolos que provê a conexão TCP criptografada, verifica a integridade dos dados, faz a autenticação de ponta a ponta, de host cliente com host final, e ele utiliza bibliotecas, né? Nesse caso, na camada de aplicação, ele provê em cima do TCP, que fica na camada de transporte, ele provê essa segurança. Então vocês podem imaginar, na verdade, chamando o SSL, falando que ele está na camada de aplicação, é porque a gente não tem uma camada intermediária entre aplicação e transporte. Mas é como se a aplicação mandasse um dado, uma mensagem que vai ser encaminhado para a camada de transporte, e antes ele passa pelo SSL, que encapsula, protege, criptografa para depois encaminhar. Então, as APIs de socket com SSL, elas permitem que seja feita a segurança da troca das mensagens. Existem outros diversos protocolos de segurança também, como TLS e mais ainda, em cima do UDP, atualmente existe uma biblioteca de segurança que é o DTLS, é um outro protocolo, que é para datagrama, então ele também provê a segurança em UDP, porque aqui o que a gente estava falando era só em cima de TCP. Vamos dar uma olhada em Web e HTTP, os protocolos da camada de aplicação, os mais utilizados. Aqui a gente vê como que uma página de web ela é formada, ela tem então vários objetos, né? Se vocês viram HTML, ou se não viram, é interessante dar uma olhada nessa linguagem, né? Nessa formatação de texto, HTML para hipertexto, onde você tem diversos objetos que vão ser imagens, JPEG, PNG, vídeo, áudio, texto em si. E o arquivo HTML, ele é a base de uma página, né? Normalmente uma página é uma página estática, onde ela vai referenciar cada um dos objetos que você quer diagramar, colocar na sua página web, a sua página HTML. Quando você acessa um endereço, se vocês forem olhar, agora vocês vão entender que vocês estão digitando a URL com relação ao protocolo que você está utilizando para fazer a comunicação, nesse caso HTTP, o nome do host, que é seu alvo, que você quer acessar, que é, no caso aqui, www.someschool.edu, e aí você tem o caminho do objeto. Você tem uma pasta aqui, somdept, /pic.gif. Esse é o endereço único na internet para um objeto. Sempre que você tiver um objeto, ele vai ter um endereço único na internet.
Aqui tem o que acontece então da comunicação com o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Esse protocolo então ele trabalha na arquitetura cliente-servidor, onde o browser do cliente é quem requisita e recebe, através do protocolo HTTP, os objetos da internet, da web. O servidor, por sua vez, ele envia os objetos em resposta às requisições. Então é como a gente está vendo aqui, HTTP requisitando o cliente através do seu browser para um servidor web. Esse servidor web trata o objeto e devolve para ele o objeto. Então normalmente o que acontece é que seu navegador, você digita um endereço, ele carrega uma página inicial, index.html, vamos supor. Dentro dele há vários outros objetos. Cada objeto tem sua URL específica. Ele vai então lá no servidor e vai requisitar cada um daqueles objetos. O HTTP ele usa TCP, o cliente então inicia a conexão TCP criando pelo socket na porta 80 do servidor, então o endereço do host de destino mais a porta. O servidor aceita a conexão TCP do cliente e as mensagens HTTP são trocadas entre browser e servidor. E por fim, a conexão TCP é fechada, uma vez que o objeto é recuperado. O HTTP ele é stateless, ou seja, por si, lá no início, na primeira versão do HTTP, ele não permite que seja guardado estado. Então, a gente tem que, ele por ser dessa premissa de não guardar estado, o servidor não mantém informações sobre as requisições do cliente. Tá bom? Então, quem tem que guardar isso é o navegador do cliente, que vai requisitar os objetos. Protocolos que mantêm estado são muito complexos, No passado, você tinha, então, protocolos que tentavam guardar algum estado, mas você vê que a escalabilidade para um servidor que recebe N requisições fica inviável, Você manter o estado. É mais custoso você ter isso do lado do servidor, então é melhor manter o cliente que é o interessado, que ele guarde e sincronize a visão com relação ao servidor. No HTTP existem duas formas de conexão. O não persistente e o persistente. No não persistente vai acontecer o exemplo que eu disse de pegar um único objeto e em seguida fechar a conexão TCP. Para baixar múltiplos objetos, você vai ter que criar múltiplas conexões TCP. No persistente, você abre uma conexão TCP, baixa vários objetos, então você baixa a página principal e depois baixa todos os objetos que você precisa, imagem, enfim, para depois você fechar e derrubar a conexão TCP. Isso diminui o custo da comunicação. Nesse exemplo aqui, a gente tem o HTTP não persistente contendo referência para 10 imagens JPEG. Então o cliente iniciou a conexão no TCP para o servidor na porta 80, o servidor estava aguardando conexões aceita, então essa conexão do cliente. O cliente então envia a requisição HTTP pelo socket, a mensagem informa que o cliente está desejando o objeto no endereço somedepartment/home.index. O servidor, então, pega aquela mensagem HTTP, aquela requisição, formata a resposta contendo o objeto e envia para o cliente de volta. Só que vocês perceberam que uma vez que ele receber, cada um deles vai fechar a sua conexão TCP e vai ter que fazer esses passos de 1 a 5, 10 vezes. Isso não é escalável, Então, a gente vê aqui até a questão do RTT, ou Round Trip Time, o tempo de ida e volta, que é o tempo para que um pequeno pacote chegue até o servidor e volte para o cliente. O tempo de resposta aqui do HTTP, ele acaba que ele é incrementado a cada requisição de arquivo. Um RTT para iniciar a conexão TCP, um RTT para requisição HTTP e a volta dos primeiros bytes da resposta, o tempo de transmissão do arquivo, ou seja, 2 RTT mais a transmissão do arquivo, para cada conexão que a gente criou TCP. Então vem a questão de tratar, de pensar que, olha, a gente precisa de 2 RTTs, 2 Round Trip Time para criar a conexão. Isso se a gente fizer isso para cada objeto, a gente vai estar gastando muito de recurso. Então vem a questão do HTTP persistente. O servidor deixa a conexão aberta após enviar a resposta. A mensagem HTTP subsequente entre o mesmo cliente e servidor utiliza a conexão aberta. Então, o cliente requisita o objeto tão logo encontra a referência a ele,
e um único RTT é necessário. Então, o cliente-servidor abre uma conexão, né? Ele abre uma conexão e fica esperando que seja requisitado N objetos na persistente. Então, ele tem essa liberdade de poder aproveitar o RTT que ele fez de abertura e fechamento uma única vez, né? Não sobrecarregando o sistema. Então, o HTTP persistente, o servidor não fecha a conexão imediatamente após o envio do objeto, tá? Ele mantém a conexão com o cliente TCP ativa, dá a oportunidade do cliente enviar novas requisições e aproveitar a conexão, evitando então o atraso lá do RTT que a gente viu. Já o pipeline é a relação do cliente enviar várias requisições em sequência, sem esperar a resposta chegar pelo servidor. Então é como eu ter a conexão aberta e ao invés de eu esperar o primeiro objeto chegar, eu sei que são objetos independentes, eu já vou requisitar 10 objetos de uma vez, criando um paralelismo entre requisições e resposta. Isso tende a melhorar o desempenho bastante, isso é bem utilizado hoje em dia. São dois mecanismos distintos, mas normalmente eles são usados juntos, tá? Você tem uma conexão persistente criada pelo cliente no servidor, o servidor mantém aquela conexão aberta esperando o pedido de outros objetos e o cliente não fica esperando um objeto chegar, ele já vai requisitando mais objetos o quanto ele puder. Aqui a gente vê a estrutura de uma mensagem de requisição HTTP, tem dois tipos de mensagem, são os tipos de requisição e de resposta, tá? Mensagem de requisição e mensagem de resposta. Aqui a gente está vendo a de requisição, ela é codificada em ASCII. ASCII é um formato, né, que é compreendido por humano, a gente consegue ler, e ele tem uma tabela de referência para transformar os bits nesses caracteres. Então vai vir lá no cabeçalho dizendo, por exemplo, get, no caso eu quero receber o objeto /index.html, o protocolo que eu estou usando é HTTP versão 1.1, e aí eu passo outras características. Eu estou mandando para o host servidor que tem esse endereço, www-net. Meu cliente é um Firefox, um navegador Firefox, eu aceito texto e HTML, eu aceito na linguagem inglês, também aceito que seja codificado em gzip, então pode mandar para mim a página, ao invés de mandar ela em forma inteira, sem compressão, eu permito que você me mande comprimido, e aí eu consigo chegar e descomprimir, né? E gerar o arquivo localmente. E aí vem cada um dos dados, cada um dos atributos aqui da mensagem, e no final a gente tem um /r/n que diz que acabou a minha conexão, eu não tenho mais nada, a mensagem fechou nesse momento. Aqui vocês veem o formato da mensagem em si. O que vocês estão vendo é o cabeçalho, o formato da mensagem HTTP. Esses são os formatos que normalmente a gente trata em mensagens da internet. Cada uma tem o seu formato e campos de bit, tá? Então a gente tem aqui o método, é o que a gente viu, um espaço, a URL, um espaço, a versão, um caractere em branco, a quebra de linha, que seria que acabou aquela requisição. Aí você tem o campo do cabeçalho, o valor dele, cada campo de cabeçalho e cada valor associado, que são os que vocês estão vendo aqui no header lines. Depois, uma vez acabado isso, você tem o corpo da mensagem em si. Porque quando o método for, por exemplo, de envio de alguma coisa, não só get, eu estou fazendo um post, por exemplo, eu estou enviando alguma coisa. O get eu estou recebendo, o post eu estou enviando. Então, no post, eu vou estar passando algum conteúdo nesse entitleBody. Da mesma forma que quando eu recebo uma mensagem no get, vem aqui o texto lá, o código HTML, por exemplo. Então a gente vê que, como eu já adiantei, o método post ele faz o envio de informações. Então páginas web usam normalmente para formulário. Quando você preenche um formulário, você envia os dados daquele formulário que estão numa página para algum lugar. Então você envia por meio de uma mensagem HTTP, passando o método post. E aí os valores dos campos são enviados no campo da requisição, né? É onde a gente preenche cada variável e preenche o valor delas, usuário, senha, por exemplo.
O upload através de URL, ele pode ser feito utilizando o método GET, e aí é aqueles valores que você consegue ver, né, com relação na URL quando você passa. Então você tem lá a página Animal Search, e aí vem uma interrogação, Monkeys and Bananas. Ele passou esses dois atributos aqui já na URL, que é o método GET, que também pode ser recebido lá pelo outro lado, ou né, você recebendo como cliente. Você recebeu uma mensagem e ela está aqui escrita, você vai pegar esses dois atributos aqui que estavam dentro da sua mensagem GET recebida. Outros tipos, né? A gente tem o que a gente viu aqui, o GET e o POST do HTTP 1.0, e o RED é para pedir que o servidor não envie objeto na resposta. Então é só para você puxar o cabeçalho, não é só a cabeça, a parte ali da troca de mensagem. E aí, o que nós temos também é dentro de outra versão da HTTP, a 1.1, que além do GET, POST e RED, tem o PUT e o DELETE, né? O delete, ele é para apagar um objeto da URL especificada, então o pessoal utiliza muito para CRUD, né? Que é criar, ler, atualizar e deletar algum arquivo. Então uma API, por exemplo, né, utiliza em cima do método HTTP, ela normalmente vai pegar esses cabeçalhos dessas mensagens e vai tratar o método GET, POST, PUT, DELETE, vai tratar esses métodos para fazer alguma coisa no seu sistema. O PUT ele vai também servir para fazer o upload de um objeto para uma URL específica, para enviar alguma coisa para o seu servidor. Aqui então a gente vê a mensagem de resposta, lá a gente tinha visto a requisição, aqui tem a resposta. O protocolo, qual que é e qual que é a versão dele, no caso 1.1, 200 ok. O cabeçalho e o dado em si, dentro do cabeçalho. Aqui é interessante a gente só ver a relação dos códigos de resposta. Alguns códigos bem conhecidos são 200 ok, 301 que foi movido permanentemente, o objeto não existe mais lá, o 400 que é bad request, então o servidor não entendeu a requisição, teve algum problema, não gerou bem, não tratou bem aquela sua requisição e devolveu o que não entende, 404 quando não encontra o objeto, 505 a versão não suportada e tantos outros erros aí que vocês devem ver quando vocês verem, né, navegando pela internet. Vocês agora vão entender que isso foi a resposta da mensagem HTTP. Aqui tem uma prática para vocês, eu convido vocês a abrir o command do Windows ou o bash do Linux e digitar telnet www.fjf.br80. O que vai acontecer? Vocês vão abrir uma conexão com o servidor web da UFJF, na porta 80. Uma vez que vocês fizerem isso, pode ser qualquer outro domínio também, tá bom? Não tem problema não. Vocês então vão digitar a mensagem HTTP, construir ela na mão. Então digita get/departamento computação, que é a página que a gente tem do nosso departamento, e http:/1.1, que é a nossa versão. Aperta o Enter 2 vezes, se vocês estiverem no Windows, tá? E digita qual que é o host lá de destino, que é o www.fjfbr. Vocês vão ver a resposta da mensagem chegando no terminal para vocês. Uma coisa mais legal ainda é vocês utilizarem o Wireshark. O Wireshark é uma ferramenta para ficar monitorando o que está acontecendo nas conexões. Então, é interessante vocês baixarem o Wireshark, rodar no seu computador e aí ficar escutando a placa de rede de vocês. E na hora que fizer a requisição, vocês vão ver todas as mensagens passando de todos os protocolos. Então vocês vão ver lá a mensagem HTTP e a mensagem de requisição e a de resposta. Vocês vão conseguir ver o conteúdo direitinho das mensagens. Vocês podem fazer até com o Wireshark aberto, abrir um navegador, conectar em alguma página, acessar alguma página e ver lá as mensagens chegando. Vocês vão ver direitinho quais são os campos que a gente estudou aqui. Outros exemplos vocês podem usar com versões diferentes do HTTP, tá? HTTP 1.0 e depois 1.1. E aí, fazendo com 1.1, você pode operar no modo não persistente. E aí vocês vão conseguir ver a relação de tá fechando a conexão ou não tá fechando a conexão, tá bom?
Como resumo dessa aula, a gente viu aplicações de rede, os programas, né, são distribuídos em várias partes ou hosts distintos, vão estar rodando em computadores distintos através de processos. E a gente viu que esses processos vão se comunicar pela camada de aplicação utilizando seus protocolos, através de arquiteturas como cliente-servidor e peer-to-peer. O socket é o que permite que a mensagem saia da aplicação e chegue na camada de transporte, e vice-versa, que também receba. Agora, na camada de transporte, a gente viu que os responsáveis por encaminhar essas mensagens são protocolos como UDP e TCP, que têm objetivos muito distintos, né? Então é interessante vocês atentarem para a característica de cada um deles. Na web, o acesso a objetos hipermídia pelo HTTP e a referência de objetos a gente viu como que funciona. No HTTP, a gente entendeu que ele é cliente-servidor, que é requisição e resposta, que ele roda sobre TCP, que ele não guarda estado do lado do servidor, é baseado em texto. E a gente viu as diferenças de persistente e não persistente, dependendo da versão também que a gente está utilizando. A gente tem tipos de requisições distintas, com métodos a mais ou menos para o HTTP. Na próxima aula a gente continua HTTP e web, a gente vai ver cookie, como que as aplicações então elas vão tentar tratar essa questão do servidor não manter estado. A gente vai ver também a utilização de webcast para melhorar o acesso através de HTTP. E também vamos discutir um outro protocolo clássico, que é o FTP. Obrigado.